Doador desde os 16 anos, o seu custódio é bom entendedor quando o assunto é ajudar. Ele sabe que mesmo durante a pandemia, a necessidade de manter os estoques de sangue nos bancos continua e não deixou de vir aqui. Acho que é útil. Assim como, às vezes, algum parente da gente, quando precisa, ou até mesmo a gente, quando eu já fui submetido a cirurgias, eu precisei, né? Que o banco me servisse. Fui servido, a minha mãe, por último, também precisou de alguns doadores. Também foi prestado, então acho que enquanto for útil. O assunto hoje é mesmo a doação de sangue, mas com um propósito ainda maior nesse momento: o de ajudar os doentes contaminados pela Covid-19 com o sangue dos curados. Trocando em miúdos, significa transferir a imunidade de quem se recuperou para quem ainda luta contra o vírus. Ainda é experimental, mas já é uma esperança. Esperança é tudo que a gente quer nessa época, né? A gente está falando da doação de sangue de pessoas que já tiveram a Covid-19, mas é parte desse sangue, uma parte chamada de plasma. Para entender melhor sobre esse procedimento que já está sendo feito aqui em Goiânia, a gente está aqui com a doutora Reginara Dias Fernandes, que é a diretora de um banco de sangue aqui da cidade. E eu queria, doutora, que você começasse explicando para a gente o que é esse plasma, como é que ele é retirado e aplicado no doente. Então, o plasma é chamado plasma convalescente porque é um plasma de um doador que teve Covid-19 positivo. Então, a pessoa já tem que estar mais de 14 dias sem sintomas, ter um PCR para Covid-19 positivo no diagnóstico, no início dos sintomas, e já ter um PCR negativo após o 14º dia. Funciona assim: o sangue do doador é manipulado por uma máquina que faz a separação do plasma. Esse plasma é aplicado depois em pacientes internados em UTI em estado grave. A Anvisa e a Associação Brasileira de Hematologia soltaram uma normativa autorizando o procedimento aqui no Brasil no início desse mês. Países como a China, os Estados Unidos e a Espanha já usam a técnica para combater a Covid-19. Mais que depressa, os médicos de Goiânia pediram que esse banco de sangue começasse o procedimento nos pacientes de UTIs. Um doente de 65 anos foi o primeiro a receber o plasma. Ele tem apresentado uma melhora progressiva, obviamente ele está sobre cuidados intensivos, com outros tratamentos associados, mas a melhora está sendo muito interessante e nós vamos compilar esses dados para apresentar posteriormente. Mas nem todos que tiveram a doença podem ser doadores, porque em alguns casos o coronavírus continua no organismo mesmo depois que o paciente acredita estar recuperado. O doador, ele tem que ter entre 18 e 60 anos, ele tem que ter mais 55 quilos, porque a doação não é uma doação simples, é uma doação por plasmaférese. Ele tem que ter um teste de Covid por PCR positivo no diagnóstico e agora, após o 14º dia de convalescência, ele tem que ter um teste PCR 19 para o Covid-19 negativo. É experimental, mas é uma chance de vitória contra a doença. E quem já se recuperou da Covid-19 deve falar com o seu médico e ajudar. Nós estamos aqui fazendo um cadastro desses possíveis doadores, fazendo tipagem sanguínea, fazendo os exames necessários, fazendo um pequeno estoque, porque não são todos os pacientes que recebem essas transfusões, né, de plasma convalescente. Existe uma necessidade que o médico do paciente solicita e a partir da solicitação do infectologista ou do intensivista que está acompanhando esses pacientes em UTIs, é que o banco de sangue fornece esse plasma. Então, a gente tem que colher conforme a necessidade.